Já está participando? Já está. Ela não aparece? Está bem aqui aparecendo no meu. Mas ela não aparece aqui. Pois no meu monitor aqui só está aparecendo você e os slides. Por isso foi Mas que eu você não está perguntei. me ouvindo, Edilson? Agora Boa vi. noite, Mas... Boa noite. Boa noite. Senti só falta nessas duas reuniões. Eu estou no ar também. Oi, professor Otton Ô, acabou professor, de tranquilo? entrar. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa Boa noite. noite, meu querido. Boa noite também. Boa noite. Ô, Valber. nobre Valber. Grande Valber. Tá todo mundo aí. Tá certo. Então vamos iniciar Boa fazendo noite, eu também estou aqui. Muito bem, Tem uma dona opção de gente aí, Jádio. Boa noite, Jane. Tranquilo? Boa noite, aqui de Recife. Eu vi vocês falando aí sobre a pandemia. Eu tive uma entravezinha aqui no início, com meu netinho aqui chorando, querendo participar, mas a minha filha teve que levá-lo, porque não tem como participar, e ele não deixaria, porque ele queria fazer uma intervenção também, né? E aí não daria certo. Ele saiu aqui aos prantos para querer ficar aqui. Imagina. Há um barulho ali na rua também. Eu estou tentando aqui participar, mas vai dar para participar, eu acho. Com certeza, com certeza. Bom, então vamos mentalizar o Mestre Jesus, rogar a Ele que, através dos seus emissários, nos assista nessa oportunidade. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus, Mestre querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade bendita que nos propicia de juntos estarmos mais uma vez participando do teu divino Evangelho, da divulgação da boa nova do Cristo. Senhor Deus, nós sabemos que o mundo vive angustiosa expectativa de superação das dificuldades ambientais vinculadas à pandemia que ora nos assola. Mas nós sabemos que tu estás no comando, Pai amado, porque nada, nem um fio de cabelo de nossa cabeça, nenhuma folha de qualquer árvore cai sem que tu o saibas. Nesse sentido, sabemos que na grande nau humana, tu estás no controle, tendo em Jesus, nosso excelso mestre e amigo, o seu grande timoneiro. Senhor Deus, nós os pedimos que abençoe a todos os nossos irmãos, os que se encontram virtualmente conectados e aqueles que não puderam estar por alguma razão. Que todos sejam assistidos, que todos sejam amparados, que todos sejam abençoados por teu imenso e magnânimo amor. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, nesse estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por iniciar mais uma reunião doutrinária nesta noite maravilhosa, e rogando ao Senhor a inspiração para o nosso irmão que usará da palavra, a fim de que ela seja para nós motivo de edificação, de aprendizado e de entendimento. E assim, nesse estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos,
por iniciada esta reunião doutrinária na noite de hoje, te suplicando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre. Meus queridos irmãos, para hoje nós temos a palestra do nosso irmão Rubem Pereira, intitulada Tudo Paz. Eu pediria aos queridos irmãos que, tanto quanto possível, durante a palestra, mantivessem os seus microfones fechados, para evitar microfonia. Desejando a todos uma boa noite. A dona Digé, que não estava quando nós iniciamos a prece, uma boa noite. Seja bem-vinda, dona Digé. Boa noite, meus amigos. Rubem, querido irmão, a palavra é sua. Boa noite, companheiros, mais uma vez. Estamos aqui para estudarmos e refletirmos sobre o assunto de hoje. Tudo passa. Nós estávamos ansiosos para que o ano de 2020 passasse o mais rapidamente possível. E esta ansiedade nada mais era por conta do que nós estamos passando pela humanidade, que é a doença coronavírus, né? E que ela se espalhou rapidamente no mundo e está aí como um desafio para nós humanos, a fim de que a gente consiga um antídoto, uma vacina, para que ela seja debelada. Entretanto, o ano passou. E agora nós estamos em um ano novo. Um ano de novos horizontes, um ano de novas esperanças. Mas a questão também é que os segundos passam também os minutos, as horas, os dias, as semanas e os anos, e os séculos, dando-nos a entender que as coisas passam independente da nossa vontade. Essas coisas passam e, algumas vezes, elas nos trazem ensinamentos com o objetivo de que os nossos espíritos se sintam fortalecidos ou amparados com estas vitórias ou com esses fracassos que passam na nossa vida. Bom, para a gente iniciar a nossa conversa, nós vamos parar e dar uma olhada em uma passagem do Antigo Testamento que nos mostra, nos fala a respeito destes tipos de passagem. Mas, olha, antes de passarmos ao Antigo Testamento, quantas e quantas vezes nós estamos em dificuldades, as mais variadas. E quando a gente vai comentar com um companheiro, um amigo, muito querido, um familiar, a gente diz que está passando por determinada dificuldade. Ou seja, quando a gente diz está passando por determinada dificuldade, é porque está passando, não vai ficar nesta dificuldade eternamente. Então, vamos ver o que nos diz o Antigo Testamento em Eclesiastes. Eclesiastes diz o seguinte: tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de prantear e tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Parece dar a impressão de que Eclesiastes, há muito tempo antes do Cristo, já estava prevendo uma situação como a atual. Que a gente teve um tempo aí que abraçava torto e à direita, e agora nós estamos passando por uma determinada época em que a gente
nem abraçar pode, né? Aperto de mão, abraços e beijos, por enquanto nós temos que nos abster. Então ele continua dizendo o seguinte: há tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de guardar e tempo de deitar fora. Há tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Parece que nós estamos em uma guerra atualmente, não é exato? Nós estamos em uma guerra contra um vírus, que é algo extremamente invisível, né? A olho nu, a gente não percebe. Nós estamos combatendo, estamos guerreando contra algo invisível, que já, até o momento, já prejudicou a humanidade muito e já ceifou muitas vidas. Mas, olha, se vocês perceberem no texto, o texto está grifado, está destacado a palavra tempo o tempo todo. Não, esse texto está grifado com a palavra tempo o tempo todo, exatamente de propósito. Exatamente de propósito. Porque o tempo é algo em que as coisas acontecem. Mas vamos perguntar o significado da palavra tempo. O que significa tempo? Nós consultamos o dicionário e ele nos fala a respeito do tempo, dizendo o seguinte, que o tempo é período contínuo no qual os eventos se sucedem. Ou seja, é um período em que esses eventos passam gradativamente, vão passando e vão passando sucessivamente. Mas, ó, o tempo, todo mundo sabe, ele se divide em três partes. Ele se divide em tempo passado, ele se divide em tempo presente e ele se divide também em tempo futuro. O passado já foi presente, passou. O presente, uma hora vai passar e vai chegar o futuro. E o futuro vai passar também. Então, nós estamos percebendo que o tempo nos dará a dimensão da passagem das coisas. O tempo nos mostra uma determinação gradativa dos acontecimentos. E por isso, nós vamos falar a respeito das fases da vida do ser humano. Todos nós aqui, logicamente, somos seres humanos. E nós, seres humanos, passamos por várias fases nas nossas vidas. Todo mundo passou por essas fases da vida. E essas fases são as seguintes. A primeira fase, a fase da gestação. Todos nós aqui, indistintamente, que estamos participando da reunião, passamos pela fase da gestação. O que constitui a fase da gestação? Depois, nós temos a fase do pós-nascimento. O que significa, o que constitui as fases do pós-nascimento? E, finalmente, a fase pós-vida na carne. Então, só aí, nós já estamos percebendo que nós já passamos pela primeira fase, fase da gestação, já passamos pela fase do pós-nascimento e, posteriormente, vamos passar pela fase do pós-carne. Né? Então, olha só, qual é a divisão da fase da gestação? Primeiro, no momento em que há a ligação do espermatozoide com o óvulo, ali, neste momento, apareceu a primeira fase da gestação, que é chamado ovo. Esta fase dura entre a primeira e a segunda semana, né, da gestação.
Depois desta fase, passa a fase de ovo para a fase de embrião. A fase embrionária é aquela que vai do terceiro da terceira semana até a 8ª ou 9ª, se não me engano. E depois passa a fase de embrião para a fase fetal. E esta fase vai até o nascimento. Então, só na gestação, nós passamos por 3 fases distintas. Depois que nós nascemos, nós também passamos por várias fases da nossa vida, no decorrer da vida. A primeira, a fase infantil, a fase da infância. A segunda é a fase da juventude. A terceira, a fase da idade adulta. Então, todos que participamos aqui da reunião hoje, já passamos pela fase da infância, já passamos pela fase da juventude, já passamos pela fase da idade adulta. E raros alguns que estão aqui estão na fase, né, idosa, né? Estão na fase idosa. Então, 1 ou 2, o resto, todo mundo está jovem ainda, na verdade. Então, 1 ou 2 já está na fase, né, da segunda, da idade, da velhice. O resto ainda vai passar por ela, vai chegar até ela. E, finalmente, meus amigos, nós passamos para outra fase depois desta aqui, o pós-vida na carne, passamos para o desencarne. E este desencarne, nós vamos vamos passar por uma nova fase nas nossas vidas. E esta fase também vai passar, porque quando a gente chega no plano espiritual, na erraticidade, a gente passa lá um tempo, depois volta. E a gente fica, vai e volta. Volta para lá e vem. Passa de lá para cá e passa daqui para lá. E fica nesse passa para cá e passa para lá. E etc, etc. Quantas vezes sejam necessárias, com o objetivo de que a gente atinja a perfeição ou então um nível de já sair deste planeta, desta vibração planetária. Beleza? Bom, isso quer dizer, se a gente vai e volta, passa daqui para lá, de lá para cá, que a nossa evolução é constante. E uma frase significativa que todos nós conhecemos aqui, ela mostra exatamente esta evolução constante. Quer ver? Esta frase aqui, ó. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Progredir sempre significa dizer o seguinte, que a gente progride gradualmente, a gente, de fase em fase, nós vamos progredindo. Aos pouquinhos, nós vamos progredindo. E nessa progressão, a gente passa de uma fase progressiva, uma outra mais evoluída, e dessa evoluída um pouquinho mais, e assim sucessivamente, progredir sempre do jeito que nos mostra a frase que é atribuída a Allan Kardec. Não é dele, é apenas atribuída a ele. A frase que estava, né, no seu túmulo, né, quando ele foi sepultado. Muito bem. Bom, nós já passamos por um monte de pandemias. Por um monte. Entre elas, na nossa conversa de hoje, nós vamos citar rapidamente a gripe espanhola. Esta foi uma das maiores pandemias que nós tivemos, se não a maior, meus amigos, pandemia que nós tivemos. Que já faz exatamente 1 século que ela aconteceu. Então, olha só, a gripe espanhola foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza, que ela aconteceu de janeiro de 1918 a dezembro
de 1920. Foram 3 anos de pandemia, meus amigos, e uma pandemia pesada, grave, enorme, que infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial daquela época. Mas, olha, desta infecção, dessa estimativa de infectados, morreram, olha só, o tanto, morreram 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. Comparando, meus amigos, aliás, essa gripe espanhola veio para cá, para o Brasil, se espalhou do Brasil, matou muita gente aqui também, e, inclusive, matou o presidente da República da época, foi reeleito e não reassumiu, porque foi infectado pela influenza, pelo vírus influenza, e desencarnou antes da posse. Rodrigues Alves, nome dele, Francisco de Paula Rodrigues Alves, que desencarnou antes de assumir o cargo da presidência do Brasil, do presidente do Brasil, porque foi acometido deste vírus e desencarnou. Por isso, o nosso momento atual, será que é mais grave do que aquele passado? Coronavírus. Ontem, à tarde, eu estava assistindo o jornal de hoje, e a repórter que estava fazendo o jornal, ela informou que o mundo atingiu 2 milhões de mortos pelo coronavírus. 2 milhões. E 1 milhão morreu num período de 3 meses, quando o coronavírus voltou com toda a carga. E olhe, o outro milhão morreu no período de 1 ano. Para a gente perceber, meus amigos, a gravidade da situação agora, atual, depois que se agravou o coronavírus, se espalhou com muito mais intensidade. Por isso, meus amigos, é necessário que a gente continue se cuidando, porque a coisa não está de brincadeira. Precisamos nos cuidar das nossas famílias e daqueles que nós podemos cuidar. Apesar de que a pandemia anterior, vírus influenza, matou 50 milhões de pessoas, e nesse somente ainda 2 milhões, e já tem, inclusive, esperança de vacina, não pode acontecer de que o coronavírus vai matar pelo menos próximo de 50 milhões. Por quê? Porque, como passou o influenza, que foi muito mais grave, com certeza, vai passar também o coronavírus. Até porque nós temos esperança e temos certeza de que, por trás de tudo que nos acontece, seja de bom ou de ruim, Deus está no controle. E se Deus está no controle, Ele vai fazer com que isso também passe. Meus queridos amigos, no dia 25 de dezembro, eu estava aqui à tarde, já me preparando para a ceia
na casa da minha mamãe, Leda, viu? Na casa da minha mamãe, quando eu recebi uma mensagem pelo Zap. Nesta mensagem, alguém dizia que estava desabafando, porque conversar com um amigo que precisava desabafar, porque uma pessoa da sua família tinha arrumado a maior confusão na sua casa, tinha brigado com a mãe dessa pessoa, tinha ameaçado a mãe, tinha feito um monte de coisa que a pessoa estava extremamente preocupada, porque foi um ribuliço total na família. Simplesmente por conta de que esta pessoa que fez toda esta confusão é um usuário de drogas. Eu disse, meu amigo, a pessoa, meu amigo, pense naquilo que Jesus nos diz. No mundo, sempre tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos diz que as aflições são comuns, que elas acontecem de quando em quando, de vez em quando. Mas elas passam, eu disse para a pessoa. Ela passa. Vai passar porque eu também passei pelo mesmo problema com alguém da minha família. Passei. Então, eu disse para a pessoa, vamos orar, vamos pedir a Jesus para que olhe com um carinho especial por conta dessa pessoa e da sua família, com o objetivo de que este problema passe o mais rápido possível. Porque eu tenho certeza plena, eu disse pelos atos, que isto vai passar. Como passou também comigo, na minha família. Então, meus amigos, os nossos problemas vão e voltam, aparecem e desaparecem, vem e vai, vão e vai. É assim que a coisa funciona. A nossa vida é um alto e baixo, é uma curva. Uma hora está bem, a outra hora desce, está não muito bem, depois sobe de novo, e assim sucessivamente. Porque a nossa vida, por estarmos no planeta de provas e expiações, isso tem que acontecer para ajudar na nossa evolução. Para ajudar na nossa evolução. Ainda bem, né, que nós temos esses problemas para resolver. Porque resolvendo esses problemas, a gente exercita a mente. Hoje à tarde, eu estava aqui com esse aparelho que eu estou, né, que nós estamos fazendo a reunião, e aí ele deu um problema. Era o quê? Meio-dia, por aí assim, deu um problema. Eu digo, e agora? Como é que eu vou fazer a reunião? Eu vou fazer a palestra daqui a pouco, como é que eu vou fazer a reunião? Eu peguei, botei ele debaixo do braço e fui bem ali para o técnico, dar uma olhada. Eu expliquei a situação para o técnico e ele achou muito estranho o problema do aparelho. Mas que coisa mais esquisita, nunca tinha visto um negócio desse, tal. Ele, tá bom. E aí eu deixei lá e disse, olha, você fica aí com ele. Ele até brincou comigo, mas tu vai me deixar sozinho com esse problema aqui, com esse abacaxi para descascar? A gente fica batendo papo de vez em quando, né? Conversa, ele tem muito conhecimento, né? Eu digo, infelizmente eu vou ter que deixar. Vamos deixar, mas depois eu volto aí e a gente acerta. Muito bem. Uma hora depois, mais ou menos, ele me liga. Ele me liga e diz assim, Rubem, encontrei o problema, achei. Vou até deixar aberto aqui, para quando tu chegares aqui, para te mostrar onde é que é o problema. Eu disse, tá bom, eu estou indo aí. Aí eu saí daqui, me arrumei, é aqui na rua, aqui perto de casa. Me arrumei e saí de casa e fui pensando a pé. Eu fui a pé.
Isso aí eu fui pensando o seguinte, olha só, o camarada trabalha com esse tipo de coisa, e ele só encontra abacaxi para resolver. E no meio do caminho eu fiquei imaginando, esse camarada deve um privilegiado, porque esses problemas que ele trabalha, e esse é o sustento diário dele, ele exercita a mente para encontrar o defeito do aparelho. E esse exercício mental é algo maravilhoso, porque a gente não pode ficar sem exercício mental. E todo problema que nos acontece é para exercitar nossa mente, para saber se nós temos capacidade de passar por cima desses problemas. Aí ele disse, quando eu cheguei lá, olha aí, passou o problema. Eu disse, passou. O problema passou. Porque ele resolveu. Lógico, passou. E aí, meus amigos, eu estou aqui com vocês agora. Depois coloquei o aparelho debaixo do braço, vim para casa, testei aqui, tá uma maravilha. Eu digo, opa, então a palestra vai sair tranquilamente. Porque o problema do meu aparelho, que estava já há algum tempo, alguns dias, mais ou menos uns 15 dias, um mês, resolveu. Passou. Meus amigos, passou. Então vamos refletir um pouquinho. Vamos lá. Depois da tempestade vem a bonança. Todo mundo se lembra desse ditado popular, não se lembra? Se lembra. Né, Raimundo Araújo? Se lembra. Olha só, mas quando a gente tem um conhecimento da doutrina espírita, a gente percebe que tem determinados autores que dizem umas coisas que a gente, às vezes, se assusta de primeira vez que a gente vê. Quer ver uma frase semelhante a essa, de que se a gente olhar, a gente se assusta da primeira vez? E é uma frase de um escritor conhecido nosso, extremamente conhecido. Aliás, é um espírito extremamente conhecido que traz ou trazia mensagens através do nosso grande médium, Chico Xavier. E a gente, quando olha pela primeira vez essa frase, fica, toma até um susto. Mas olha só, deixa eu mostrar para vocês a frase. Depois da tempestade, vem outra tempestade. Quem fala isso, para nós, André Luiz, é certo. Certo. Quando vem uma tempestade, essa passa. Pode aguardar que qualquer hora vem outra. Porque isso é natural, isso é normal da nossa vida humana, do nosso planeta. Depois da tempestade, vem outra tempestade. E aí, precisamos esperar a outra e nos prepararmos para a outra ou outras que virão. Meus amigos. Adiante. As coisas têm que passar. Os dias têm que mudar. Os ares têm que ser novos e a vida continua, com ou sem qualquer um de nós. Então, as coisas passam, com ou sem nós. Tudo passa, com ou sem a gente. Queiramos ou não, passa. Né? Esta vidazinha nossa aqui, que a gente tanto ama, este corpito, que a gente tanto gosta, uma hora passa. Tem prazo de validade. Tem gente aí que vai viver 90 anos. Tem gente que não, nem tanto. Ficaram preocupados? Pois é. Tem gente que pode viver 100. Mas desse nosso grupo aí, ninguém... Olha só que coisa interessante. Aqui que nós estamos participando da reunião do grupo, ninguém vai morrer no mesmo dia. Com certeza. Um vai primeiro, depois vai outro, depois vai mais outro, etc, etc, etc. Não é verdade? É verdade. Plena certeza. Agora, quem vai primeiro é outro departamento espiritual, que os espíritos aqui vão saber e tal, 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 tal. Né? Quem vai primeiro daqui, ninguém sabe. E nem quero saber.
Verdade? Mas vai. Quem quer furar a fila dessa ordem, hein? Quem quer furar essa fila? Vai, o Raimundo está falando. Quem quer furar essa fila nessa ordem aí? Pois é. Essa é a fila que ninguém quer furar. Quer ficar sempre no último lugar. Mas mesmo assim, mesmo que fique no final da fila, vai, uma hora. Queira ou não queira. Mas adiante. Nessa fila não tem corrupção. Não, não tem. Nessa fila... Gostei da frase, Leda. Nesta fila não tem corrupção, Edilson. Não tem corrupção, companheiro. Beleza de frase. Continuando. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, pois os momentos passam e a vida continua. Que frase! Então, não sejamos bobos de fazer isso aqui. Não sejamos bobos de trocar o que a gente mais quer na vida no momento. Não sejamos tão bobos a esse ponto. Mais adiante. Por estarmos nesta vida, estamos sujeitos a qualquer coisa, a qualquer hora. Esta é uma frase atribuída ao Frei Beto. Seja dele ou não, olha só, meus amigos, esta frase, sendo dele ou não importa de quem é, o importante é que a frase está aí. Sendo dele ou não, nós temos duas visões com relação a esta frase. Uma positiva e a outra negativa. Ou seja, por estarmos nesta vida, estamos sujeitos a qualquer coisa ruim a qualquer hora. Ou então, a gente pode dizer o seguinte, por estarmos nesta vida, nós estamos sujeitos a qualquer coisa boa a qualquer hora. Isso vai depender da nossa visão com relação àquilo que a gente lê. Por isso, as interpretações divergentes com relação àquilo que fica em mais evidência no momento, que é a Bíblia. Alguém pode ler o que está lá de forma positivamente, ou então ler o que está lá de forma negativamente. Eu tenho um livro chamado Deus Não Existe, inclusive já fiz uma palestra sobre esse tema lá no CESIC, Deus Não Existe, que o autor do livro afirmou que Deus não existe, e provava por A mais B no livro que Deus não existe, totalmente baseado no conteúdo da Bíblia. Fora as outras 70 obras que ele tinha, que ele escreveu, tudinho baseado na Bíblia. Agora, tudo de forma negativa. Como Deus não existe, é um. E o camarada tem os seus argumentos lá. E quem lê e não enxerga as falhas dos argumentos vai dizer, esse cara é bom, vai me convencer a ser descrente a partir de agora. Essa aqui é espetacular. Essa, inclusive, eu já falei para vocês. Eu recebi um zap uma vez, meu primo, Reginaldo Leda, meu primo Reginaldo, que em um vídeo, Ana Maria Braga dizia o seguinte, tudo passa. Está faltando um S bem aqui. Mesmo que seja por cima de você, mas passa. Passa. E se passar por cima da gente, ótimo. Porque a gente mereceu passar por aquilo. E passando por aquilo, a gente resgatou alguma coisa. Nada passa por cima de nós se a gente não merece. E a gente sabe disso. Quem mandou estudar a doutrina espírita? A gente sabe disso. Aí a gente consulta o Novo Testamento. E na consulta ao Novo Testamento, a gente encontra uma porção de passagens, olha o trocadilho, uma porção de passagens interessantes que nos mostram com relação ao nosso assunto de hoje. Mostram evidência. Primeira, Tiago 4,14. Lá ele diz o seguinte, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira
que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Ou seja, nós aqui somos passageiros. Eu me lembrei da música Trem Bala. Com certeza vocês já escutaram a música Trem Bala, dizendo que a gente é passageiro aqui. Nós somos como trem bala, passageiros. A gente passa aqui. A gente não é daqui, a gente passa por aqui. A gente não fica aqui. E aí, Jesus nos mostra uma outra figura com relação a isso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, tudo passa, mas o que ele deixou, isso nunca vai passar. Porque isso aí é indestrutível. Indestrutível. Se é indestrutível, todas as coisas podem passar e vão passar, mas as palavras dele não passarão. Continuando, consulta o Novo Testamento. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A gente só vai pela porta grande, né? A gente passa com folga. Né, pessoal? A gente é assim, ser humano é assim. A gente é a porta que a gente passa com dificuldade. Eu vou passar por aí que eu vou me arranhar, eu vou me machucar, etc. Etc. Né? Mas o que significa o símbolo? A porta é um símbolo. A porta, para nós, é um símbolo. Qual é o símbolo da porta? É o seguinte, que a porta, olha só, cadê? É uma passagem. Ela apenas é o lumiar de um ambiente e outro. A porta, quando nós estamos na nossa casa está cheia de portas. Cada porta nos leva a um cômodo diferente. E a porta significa que nós estamos num lugar e passamos para o outro. Ela é o elemento que nos conduz à passagem ou a passar para um outro ambiente. E isso todo mundo faz todo dia. Passar de um lado para o outro, no ambiente do seu lar. A porta é como se fossem dois caminhos. A gente chega numa encruzilhada e escolhe para que caminho a gente vai. Eu me lembrei aqui do livro, o livro chamado Alice no País das Maravilhas. Alguém já deve ter lido aí, né? Alice no País das Maravilhas. De repente, Alice está diante de uma situação desse tipo. Tem dois caminhos a seguir. E ela percebe que um gato está sentado no galho da árvore, próximo. Ela se aproxima do gato e pergunta: qual caminho que eu vou seguir? E o gato pergunta para ela: aonde você quer ir? E ela diz: não, qualquer. Não sei. E ele diz assim: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se a gente está perdido, qualquer caminho serve. Porque a gente não sabe bem para onde vai. Alice no País das Maravilhas. Clássico, infantil, e olha só, adulto reflete também. O Pequeno Príncipe, dizem que é infantil, adulto reflete. Tem coisa lá no Pequeno Príncipe que diz o seguinte: o mais importante é invisível aos olhos. O importante é invisível aos olhos. Ou seja, o que a gente vê é irreal.
passageiro, ilusório. O essencial é invisível. Grande Chico, como todo mundo, os missionários são aqueles que têm mais problemas. Porque os missionários são perseguidos de toda sorte. Às vezes, os missionários são perseguidos até pelos próprios companheiros. E uma época, o Chico estava passando por grandes dificuldades na família. E toda e qualquer situação ele estava passando por muita dificuldade. Então, ele ficou preocupado de estar passando por aquilo e resolveu consultar Emmanuel. Chamou Emmanuel e disse: meu irmão, eu gostaria que você fosse até a nossa mãe Maria Santíssima e perguntasse para ela, desse alguma dica de como eu sair dessa situação tão estranha que eu estou passando. O Emmanuel disse: tá bom, eu vou consultar. Depois de algum tempo, eu volto aqui com a resposta da nossa mãe Maria Santíssima. Ele voltou, depois de algum tempo, e disse: olha, a mãe Maria Santíssima te mandou dizer, como recado, que tudo passa. Ou seja, isso também passa. E o Chico passou a usar aquele tudo passa na cabeceira da cama, como se fosse um mantra, uma inspiração. Colou ali na frase, na cabeceira da cama. Tudo passa. Assim como tudo passa, as nossas dificuldades passam. E por isso, meus amigos, o recado de hoje era para a gente refletir de que, por mais que a gente encontre dificuldade mais assintosa, por mais que nós passemos por um problema mais grave, esse problema jamais será eterno. Principalmente se a gente morrer, né, e for, por exemplo, com outra religião diz que quando a gente, né, é pecador, quando a gente morre, a gente vai para o inferno eterno, para o fogo eterno, para o sofrimento eterno. Sofrimento eterno não existe, porque nós somos espíritas e temos a plena certeza de que Deus, que é bom e infinito, jamais nos daria uma pena eterna, já que nós pecamos um tempo muito curto, já que nós erramos. Portanto, qualquer que seja a situação, meus amigos, que nós nos encontremos, boa ou ruim, uma hora elas vão passar. Passa a ruim, entra a boa. Passa a boa, entra a ruim. E aí, estas coisas boas e ruins vão se alternando para que os nossos espíritos ganhem cada vez mais experiências e suportem as nossas provações com o objetivo de que a gente cresça hoje, agora e constantemente. Muita paz e harmonia para todos do grupo, meus amigos.